Essa é a segunda vez que eu dou um aviso desses aqui no canal, então quem já é um pouco mais familiarizado aqui comigo sabe que tem que ser uma coisa muito séria mesmo pra eu dar aviso de gatilho. Eu não tenho esse costume, eu acho que cada um é responsável pelos próprios gatilhos e tipo, se você tem gatilho com alguma coisa que eu apresento aqui, o problema é seu. Eu falo de coisas de terror nesse canal, temas perturbadores em geral, então se você tá aqui, tá assistindo, você já sabe o que esperar, então é responsabilidade sua. Entretanto, é passível de acontecer uma situação como a de hoje. Nesse vídeo eu vou falar de um livro com temas muito pesados e apesar de eu deixar muita coisa de fora por questão de tempo, praticidade e diretriz da plataforma, ainda assim o conteúdo do vídeo de hoje pode ser incômodo para algumas pessoas, então se você é mais sensível, eu recomendo que você assista outro vídeo aqui do canal. Eu li um livro esses dias, At Dark I Become Loathsome, ou À Noite Eu Me Torno um Monstro, escrito por Eric LaRocca, lançado em janeiro desse ano, inclusive. É um livro de terror, splatterpunk, e ele mexeu bastante comigo. Essa frase, À Noite Eu Me Torno um Monstro, é a primeira frase do livro, e é meio que um mantra do personagem, uma frase que ele repete o tempo todo na história. Ashley é um homem muito solitário. Ele tem uma aparência bizarra, com dezenas de piercing no rosto, as orelhas modificadas, e ele sabe que a aparência dele assusta as pessoas e é por isso que ele acredita ser um monstro, só porque ele se parece com um. O Ashley tem um trabalho muito interessante. Ele trabalha fazendo um ritual de renascimento. Ele oferece esse ritual para pessoas que já perderam a esperança e que não têm mais nenhuma perspectiva de vida. E que esse ritual traria para eles uma nova chance, uma nova vida. Consiste em enterrar a pessoa viva por meia hora e depois tirar ela da cova. E aí quando elas saem, elas estão renascidas. O livro tem diversas passagens técnicas muito legais, mas que eu só vou parafrasear aqui porque são passagens muito longas e são os documentos que o Ashley escreve sobre os rituais, assim. Eu acho isso muito legal. Como deve ser feito, o preparo antes, ele conversa com a pessoa, estabelece uma relação de confiança, banha o corpo, veste a pessoa com uma túnica branca, também dá a chance da pessoa escrever um testamento, pode ser qualquer coisa, para qualquer pessoa. E aí ele leva a pessoa para um caixão, já posto numa cova aberta, deita a pessoa lá dentro, fecha a tampa e enterra. Espera 30 minutos e ele desenterra. Os cuidados póstumos, né, o aftercare, são o esperado. Ele pergunta se a pessoa tá bem, o que ela tá sentindo, e pede que ela descreva a experiência, porque tudo é parte do ritual. Ao longo do livro, a gente vê alguns clientes do Ashley. A primeira é uma mulher que tinha decidido pelo ritual para se livrar das drogas. A última coisa que ela queria era que a mãe dela encontrasse ela tendo uma overdose no banheiro. Todos os clientes contam histórias, e na volta para casa ele se lembra de uma, que ele ouviu sobre uma menininha que morava com os avós na roça e ela é picada por uma cobra peçonhenta. Os avós levam ela correndo pro pronto-socorro, mas ela morre no banco de trás do carro. Só que quando eles dão entrada no hospital, a menininha ressuscita e diz que foi pro céu. Quando os avós perguntam pra ela como é, ela diz, por favor, não me faz contar. E eles insistem por semanas e ela sempre dá essa mesma resposta. Até que um dia, tomados pela raiva, eles amarram a menina e prendem ela num armário escuro, sem água e sem comida. Deixaram ela lá por dias, dizendo que ela poderia sair e comer quando contasse como era o céu. E ela sempre negava. Até que, semanas depois, à beira da morte, ela finalmente cede e conta. O céu é um armário escuro, não tem nada lá. E esse é o motivo pelo qual o Ashley não se mata. Bacana. Ele se sente muito bem com esse trabalho, que ele realmente tá mudando a vida dessas pessoas, realmente tá ajudando elas a melhorarem, e que ele só é um monstro por fora. O que torna ele monstruoso não são as ações, é só a aparência. Quando ele volta para casa depois do ritual, ele abre o fórum onde ele divulga os serviços dele e ele nota que tem algumas mensagens e nesse momento o celular dele toca e do outro lado um potencial cliente. O user do Ashley nesse fórum é sad_boy. Assim, gente, desculpa, mas meu Deus, cara. Do outro lado da linha, quem fala é um homem, dizendo que precisa muito de ajuda.
O Ashley tenta conversar com ele, tentando entender o que tá acontecendo e manter ele na linha, mas o homem fica em silêncio do outro lado e a ligação cai. Depois da ligação, o Ashley se pega pensando como a voz desse rapaz que ligou era muito atraente. Guarde essa informação. O Ashley vê fantasmas, ou pelo menos ele diz que vê. Mas eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que é só uma manifestação psicológica do luto dele mesmo, porque são 2 fantasmas específicos. A da esposa, Pima, que faleceu de câncer de mama poucos anos antes, e do seu filho de 8 anos, Bailey, que tinha sido sequestrado em um momento de descuido, poucos meses depois que a Pima faleceu. Essa primeira interação que a gente vê com esses ditos fantasmas entrega algumas coisas sobre a vida do Ashley e como ele chegou onde ele está. Começa com uma brincadeira, com ele dizendo pra Pima que não transa desde que ela morreu. E ela manda de volta, sua mão não funciona, não? E uma pontadinha quando ela sugere que ele vá pro bar da esquina arrumar um rapaz. O Ashley é estabelecido desde o começo como um homem bissexual, mas com uma homofobia internalizada muito grande por causa da criação que ele teve com o pai dele e tudo mais. Quando o fantasma do filho dele aparece, usando o vestido de casamento da Pima, ele pede desculpas por ter rasgado o vestido, mas que foram os garotos malvados que encurralaram ele e começaram a xingar ele com os nomes feios, inclusive o que o Ashley chamou ele uma vez. O Bailey é definitivamente o catalisador da história, porque a jornada do Ashley começa depois do sequestro. Um dia ele tinha ido ao mercado com o menino e achou que tinha esquecido o cartão ou as chaves do carro, não lembro agora, mas achou que tinha esquecido dentro da loja. Ele fala pro Bailey esperar quietinho ali fora enquanto ele vai ali no caixa pegar o trem que ele esqueceu. Só que depois que ele entra na loja, é que ele bate a mão no bolso e vê que o trem tava ali o tempo todo. Quando ele sai da loja pra pegar o Bailey, o menino tinha sumido. Foi uma questão de segundos, de acordo com o Ashley. E assim, foi totalmente culpa dele aqui, tá, gente? Me desculpa, mas o quão besta você tem que ser pra deixar uma criança sozinha assim a céu aberto? Foi 100% burrice dele mesmo, assim, me perdoem. Enfim, alguns dias depois, a detetive responsável pelo caso bate na porta dele, dando a notícia de que eles tinham achado pedaços da roupinha do Bailey, junto com muito sangue. Agora os investigadores estavam procurando por um corpo. Corpo esse que nunca foi encontrado. E a partir daquele momento, a vida do Ashley se tornou uma noite eterna. E à noite, ele se torna um monstro. Enquanto ele mexe no computador, ele se lembra de um blog que ele acompanhava há um tempo atrás e sobre o relato do dono do blog, Tandy, sobre a experiência dele com o diagnóstico de câncer de cólon do marido dele, Victor. E como depois desse diagnóstico, o Tandy desenvolveu uma parafilia estranha, em que ele se sentia atraído pelo câncer, não pelo marido, não pelo homem que ele é, e sim pela doença. Ele não sabe por que disso, e ele tem muito nojo de si mesmo por causa disso, mas aconteceu. No blog, ele relata como ele sentia muito tesão na ideia de ver a doença consumindo o marido dele, de ver o Victor definhar e se tornar um cadáver ambulante. Mas essa foi, a última atualização do blog até aquele momento. Tá, mas o que tem essa história do blog a ver com tudo? O Ashley fica fascinado com essa história, uma mistura de curiosidade e nojo, e como uma pessoa aparentemente normal consegue esconder uma coisa tão monstruosa. E que ele, Ashley, pelo menos, externalizou isso, a monstruosidade dele, com os piercings. Que ele não tinha o que esconder. É o seguinte, nas próximas 19 páginas, da página 48 até a página 67, é o chat do fórum entre o Ashley e o rapaz que ligou. O user dele é MasterJinx97, e nessa conversa eles começam combinando os detalhes do ritual, onde vai ser, quando vai ser, o lugar, o horário, e o Ashley pede pra ele esperar uma semana, porque o próprio Ashley demora um tempo para se recuperar de cada ritual, mas o Jinx insiste que tem que ser o mais rápido possível, e eles marcam o dia para depois de amanhã. Nessa conversa, eles combinam os detalhes do ritual, e o Jinx, vamos chamar ele assim, pede pro Ashley ficar no chat um pouquinho mais, porque ele quer conversar. Ele acaba pedindo pra contar um caso pra ele. Então, assim, não tem como eu simplesmente pular essa parte, porque é um dos momentos mais emblemáticos do livro. Apesar de não ser diretamente relacionado ao Ashley, tem uma consequência sobre ele. É o seguinte,
Sim, esse livro tem muitos causos dentro de causos e histórias paralelas, e como são quase 20 páginas, eu não vou ler tudo, mas é o seguinte. O Jinx conta a história de um rapaz chamado Keen, um jovem de 23 anos viciado em metanfetamina que vai trabalhar como garoto de programa num bordel / masmorra. O dono do bordel tem câmeras instaladas em todos os quartos e ele grava tudo o que acontece e depois vende essas fitas para nichos de fetiche. Ele diz que todo mundo tem uma aranhazinha no cérebro, e é por isso que esses fetiches existem. Ele menciona, inclusive, ter um cliente que tem interesse, que ele gosta de ver gente comendo coisas, mas ele não especifica o que seriam essas coisas. O Keen perdeu quase todos os dentes por conta do uso de drogas, e o dono do bordel disse que isso seria útil para um cliente específico, porque tinha esse cara, era um cliente regular, chamado Mace, que era um cara que se vestia assim, estilo cafetão de filme antigo, e que tinha uma joia em um lugar bem inoportuno. Essa joia em questão era uma centopeia de esmeralda, uma peça rara que valia milhões, e uma vez já foi usada como pingente no colar da princesa da Bélgica, mas que agora é um piercing genital de um ator pornô. O plano era o seguinte: o Mace pediu pelo Keen em específico justamente por ele não ter dentes. Então o Keen iria lá, começar a história, beleza, comentar da centopeia, como ele achou ela muito linda, fazer o que ele tinha que fazer, depois pedir o Mace uma carona para casa. O Keen parece ser muito mais novo do que ele realmente é, assim, de rosto. Então ele mentiria dizendo que tem menos de 16 anos e não poderia dirigir. E aí vocês já entendem a implicação aí, né? Aí, pra manter a reputação, né, o Mace tinha um nome a zelar, ele pergunta qual é o preço do Keen pra ele não falar nada pra ninguém, e o Keen pediria a tal da centopeia em troca. Esse era o plano. Simples. E tudo acontece conforme o esperado. Eles tomam um vinho, o Keen elogia a joia, faz o que tem que fazer com a boca, mente a idade, pede a joia em troca. O Mace aceita, entrega a joia e até aí tudo bem. O problema começa quando o Mace está correndo pelo quarto para se vestir e sair dali o mais rápido possível. E nessa correria ele se depara com a carteira do Keen. E o que é que tem lá? A carteira de motorista, com a data de nascimento. Ele tem 23 anos. O Mace ataca o Keen e estrangula ele, né? Tenta estrangular ele. E nos 45 minutos do segundo tempo, o Keen consegue pegar o saca-rolhas e enfiar no ouvido do Mace. Os dois lutam um pouco e o Keen ataca o Mace com o saca-rolha de novo. E ele cai, bate a cabeça no cimento e morre. Tudo que tá ruim pode piorar. E pro Keen começa a ficar pior agora. Ele começa a gritar pelo dono do bordel, pedindo pra deixar ele sair, mas sem resposta. Ele passa mal, né, vomita, e é aí que o dono do bordel fala pelo microfone da câmera que ele tinha feito um ótimo trabalho, mas que ele não ia deixar o Keen sair pra não decepcionar os fãs. Ele estava filmando e transmitindo tudo, e disse que já tinha faturado o dobro do valor da joia com essa transmissão. Ele deixa o Keen preso naquele quarto com o cadáver por dias, sem água, sem comida, sem banheiro. Com o passar dos dias, a fome aperta e ele começa a comer o corpo do Mace, que já tinha começado a se decompor. Ele passa os próximos dias preso no quarto, sendo filmado, gravado e transmitido ao vivo como se fosse BBB. O dono do bordel ocasionalmente fala com ele, né, que os acessos à transmissão aumentam quando o Keen tá ou se masturbando ou tendo crises horrorosas de uma diarreia preta por causa da carne podre do cadáver que ele estava comendo. Não tinha banheiro, então ele fazia tipo ali no cantinho mesmo, não que adiantasse de muito. Só que o Keen passava a maior parte do tempo encolhidinho no outro lado do quarto, conversando com a centopeia. E em determinado ponto, o Keen começa a delirar e escuta a centopeia falando com ele. Então, a mando da centopeia, ele quebra o crânio do Mace e usa o saca-rolhas para ir tirando pedaços do cérebro dele. E o Keen passa o resto do tempo ou comendo parte do cadáver, ou se desfazendo em diarreia, ou revirando pedaços do cérebro do Mace. O dono do bordel fala pelo microfone que é falta de educação brincar com a comida, mas o Keen diz que estava procurando alguma coisa.
a tal da aranha no cérebro dele. A história do Keen acaba aqui, e tanto o Ash quanto o Jinx saem do chat. E o Ashley fica abismado com a história, uma mistura de pena do Keen e nojo da situação, mas ao mesmo tempo ele fica com tesão, justamente por ser uma coisa tão nojenta. Ele se alivia ali e fica refletindo que talvez a monstruosidade dele não estivesse mais só na aparência. E é nesse momento que uma chave vira e o Ashley não é mais o mesmo. Tem uma cláusula no contrato que o Ashley apresenta para o ritual que diz explicitamente que ele não se responsabiliza por quaisquer complicações no processo. À noite, eu me torno um monstro. Quando ele se encontra com a segunda cliente do livro, uma senhora, ela conta que tinha perdido a filha em um acidente de carro e, consequentemente, perdido a vontade de viver. Quando ele vai atender essa senhora, alguma coisa já tinha mudado muito na cabeça dele, e enquanto ele escuta a história dessa mulher, ele decide que ela não tem salvação, que nenhum deles tem salvação, e que o ritual de renascimento era uma farsa, e que ele não tinha mudado merda nenhuma na vida de ninguém. Mas que ele poderia fazer isso agora, ele poderia salvar essa mulher, ele pode acabar com o sofrimento dela. Ela conta uma história de quando ela era criança, e a família dela adotou um cachorro, e todo mundo amava aquele cachorro, mas um dia esse cachorro subiu na cama e cagou numa camisa do pai dela. Era uma camisa cara, de alfaiataria, que tinha sido recém-passada, lavada, engomada. Enfim, o pai dela bateu no cachorro com um pedaço de madeira, mas o cachorro não morreu. Ele ficou manco, cego de um olho, mas não morreu. Eles não ficaram muito mais tempo com o bichinho. Uma outra família que morava na mesma rua se ofereceu para adotar ele, só que quando perguntavam o que tinha acontecido, ninguém respondia. Anos depois, com o pai já no leito de morte, a senhora pergunta por que ele tinha feito aquilo. Ele não era um homem violento, nunca tinha batido nos filhos. Por que ele fez aquilo com o cachorro, que não tem noção das próprias ações? E o pai dela responde que, se ele não tivesse feito aquilo, o cachorro teria cagado nas roupas dele todos os dias pro resto da vida. Às vezes, a dor é merecida. Essa senhora conta essa história para justificar por que ela chegou no estado que ela estava, que, de certa forma, era culpa dela. Ela cavou a própria cova e se colocou lá dentro. Ela passa pelo ritual do jeito que ele sempre faz, mas dessa vez ele não espera 30 minutos. Ele pega o carro da mulher e esconde no meio do mato, entra no carro dele e volta para casa. A mulher ainda viva, ainda no caixão e ainda enterrada. Durante todo o trajeto para casa, o Ashley inventa desculpas de por que ele tinha feito a coisa certa. Que ele tinha libertado aquela mulher do sofrimento e que ela não iria sobreviver à vida depois do ritual mesmo. Ele fez a coisa certa, ele salvou aquela mulher. Ele não tem culpa, não tem remorso pelo que ele acabou de fazer. Ele fez a coisa certa. À noite, eu me torno um monstro. Ele pensa na esposa e como o rosto dela começou a desaparecer da memória, mesmo com o Bailey. Ele pensa muito no Bailey, morto, escondido em algum lugar. Ele se lembra de como ele chamou o filho de uma palavra horrível, mas ele não sabia se o menino tinha ouvido ou não. Uma outra preocupação surge, no entanto. Ele tinha perdido o único caixão que ele usava. E ele tinha um cliente para atender depois de amanhã. O depois de amanhã finalmente chega, o dia do ritual com o Jinx. Mas era aniversário do Bailey também, e era um dia horrível para ele. O fantasma do Bailey continua assombrando ele o tempo todo, dizendo que ele ainda não foi encontrado e que o Ashley desistiu de procurar por ele. Mas que ele já tinha desistido do menino muito antes de ele desaparecer. O Ashley reflete sobre como as pessoas mudam quando elas perdem quem elas amam. Como ele perdeu todo o contato com a família da Pima depois que ela faleceu, ou como os vizinhos, que durante o período da quimioterapia eram gentis e solícitos, que agora olhavam para ele com desprezo, como se ele fosse um ser indesejável. Ele dirige até a cidade vizinha, na mesma loja onde ele comprou o caixão da primeira vez, e o dono da loja era um senhorzinho que era a única pessoa que não olhava para ele com nojo ou desprezo.
o único que ainda viu Ashley como um ser humano. Chegando na loja, ele pede por outro caixão. O dono, obviamente, não entendeu por que esse cara queria comprar outro caixão. E no desespero, ele inventa uma desculpa, que de certa forma era verdade. O Ashley diz que ele fazia velórios simbólicos para o filho dele. E que isso ajudava ele a processar o luto, de certa forma. E de algum jeito isso é verdade. Ele começou com esses rituais depois que o Bailey desapareceu, porque ele queria ajudar as pessoas. Ele próprio já tinha perdido a esperança na vida depois que o menino foi embora, e ele não queria que outras pessoas se sentissem do mesmo jeito. Mas agora isso tinha mudado. À noite eu me torno um monstro. Enquanto ele volta para casa levando o caixão, ele se lembra do final daquela história do câncer, sabe? Do Victor, do Tandy. Enfim, quando o Victor recebeu o diagnóstico, o Tandy não reagiu a princípio. Ele ficou sentado no consultório, a cabeça dele voando para longe, ele desenhando fantasias que até então ele nunca teve, de se satisfazer com as entranhas cancerosas do marido, talvez até depois da morte. Conforme o tempo foi passando e a doença avançando, maior era a atração do Tandy, mas no começo, mais distante o Victor ficava. Não que ele soubesse das fantasias do Tandy, não, ele não sabia, mas era a depressão da doença mesmo. Um dia, eles finalmente conversam. Existia a possibilidade de o Victor se livrar desse câncer, fazer uma cirurgia para remover o tumor e a vida voltaria ao normal. Mas o Tandy sente um pouco de pânico com a possibilidade da remoção do câncer. Ele não sabia mais se amava o Victor ou o câncer. E se, quando a cirurgia acontecesse, o amor dele pelo Victor sumiria junto com a doença? Quando o Victor diz que tá com medo de fazer a cirurgia, o Tandy diz que ele não deveria fazer. Se ele tá com tanto medo, era melhor não fazer. O Victor ficou surpreso com a resposta, mas ele disse que o Tandy disse que estava com medo de perder ele. E de certa forma não era mentira. E que eles poderiam procurar por outros tratamentos menos invasivos. Eles voltam a ter um relacionamento quase normal. A libido do Tandy nas alturas conforme a doença do Victor progredia. Ele se imaginava não com o marido, mas sim com as úlceras do câncer no cólon do Victor. E no começo foi tudo ótimo. O Tandy mimava ele com flores, chocolates, presentes. O sexo triplicou e a vida era uma maravilha. Até que com o passar das semanas, o Victor foi ficando cada vez mais letárgico. Não estava mais dando certo. Até que um dia, o Tandy encontrou ele caído no chão da cozinha, sangrando. Eles correm para o hospital e o Tandy se culpa. Realmente, era culpa dele. Foi ele quem convenceu o Victor a não fazer a cirurgia e agora ele tá ali, numa cama de hospital, todo entubado. Marca para fazer a cirurgia para retirada do tumor, porque ou ele operava ou ele morria. E ele pergunta pro Tandy por que ele fez aquilo, por que ele convenceu de não operar. E o Tandy disse que tinha medo de que as coisas mudassem, de que o Victor mudasse. Mas que agora não tinha outra opção, eles tinham que fazer a cirurgia. A operação é um sucesso e o tumor é removido completamente. E por mais que ele odeie esse sentimento, o Tandy fica decepcionado com a notícia. Ele não queria que o Victor morresse, mas também não queria que ele melhorasse. Ele queria que ficasse naquele estado de fragilidade da doença. A quimioterapia seria inevitável no caso do Victor. E o Tandy acompanhou todo o processo, doloroso e destrutivo, como o tratamento fazia o Victor se deteriorar. Ele parecia um monstro, magro, pálido e frágil. E o Tandy tinha um tesão absurdo naquilo. O tempo foi passando, o tratamento progredindo, e o Victor já não tinha mais esperanças, mas o médico deu a notícia de que o câncer estava em total remissão. O Tandy não queria aquilo. Ele se questionou se ele realmente amou o Victor algum dia. Pouco tempo depois dele se recuperar, o Tandy pede o divórcio e conta tudo pro Victor, que obviamente ficou horrorizado. Mas o Tandy termina o relacionamento com: eu amei o câncer muito mais do que eu amei você. À noite, eu me torno um monstro. Ele se encontra com o Jinx naquela noite, eles tinham marcado numa fazenda abandonada às 10 da noite, e o Jinx era um homem bonito, alto, musculoso, e o Ashley se sentia inferior, mas ao mesmo tempo admirado e com desejo.
Em determinado momento, o Jinx pergunta se esse ritual não era só um esquema pra transar com ele, e o Ashley fica um pouco ofendido com isso. Eles conversam muito. Ele nunca tinha conversado tanto assim com o cliente. E nunca antes um cliente questionou o que ele estava fazendo. Querendo que o Ashley provasse, né, que ele não estava fazendo isso de má fé, o Jinx tira do bolso um saquinho com bolinhas de gude e pede pro Ashley engolir uma, pra provar que ele não tinha segundas intenções. O Ashley engole a bolinha, já que estabelecer confiança é parte do ritual. E isso convence o Jinx, que entrega pro Ashley um papel com uns desenhos rabiscados. O Jinx diz que não foi ele quem fez, parece o desenho de criança. Enquanto eles conversam, o Jinx questionou o contrato, a lógica do ritual, e até chegar na parte do testamento. Escrever um testamento, qualquer coisa pra qualquer pessoa, mas o Jinx diz que não tem ninguém pra quem escrever. Mas que, se ele tivesse, seria pra um cachorro que ele teve na infância. Outro cachorro. Ele amava esse cachorro, mas o pai dele amava muito mais. Quando a situação apertava e a comida era pouca, o pai deixava de comer pra dar comida pro cachorro. Mas chegou num ponto em que realmente não tinha mais comida. E depois de uma semana sem comer, o cachorro avançou no pai do Jinx e mordeu a mão dele. No desespero, ele bateu na cabeça do cachorro com uma pá até ele soltar. Mas antes de morrer, o cachorro olhou pro pai dele como se estivesse perguntando alguma coisa. Se o Jinx fosse escrever uma carta, ele escreveria pra esse cachorro, pra saber o que ele queria perguntar. E pela primeira vez, alguém pergunta pro Ashley pra quem ele escreveria. E ele diz que escreveria pro homem com quem ele quase traiu a esposa. Na época da quimioterapia, ele estava tão cercado por dor, doença e morte que ele queria só escapar daquilo. Um dia, ele foi no banheiro do hospital pra se masturbar. Ele parou na frente do mictório e abaixou as calças, porque ele queria sentir alguma coisa, qualquer coisa. E enquanto ele fazia isso, ele começou a refletir se ele não sentia tesão no sofrimento alheio, na dor da esposa dele. E é quando um homem entra no banheiro. Os dois trocam olhares e o homem parece convidar o Ashley para terminar aquilo dentro da cabine. Ele entra em pânico, arruma a calça e sai correndo do banheiro. O Ashley amava a Pima demais. Ele nunca conseguiria fazer isso, ele nunca conseguiria trair ela, mesmo naquela situação. E é também por isso que até hoje, anos depois dela falecer, ele nunca mais se envolveu com ninguém, mesmo que ele quisesse. E até pra fazer sozinho ele sentia culpa. É um momento vulnerável, e o Ashley, sem querer, diz que a esposa morreu e que ele tem um filho. Ele fala do sequestro e que, no fundo, ele ainda tem esperanças de que encontrem o menino com vida. Ele mostra a foto pro Jinx, que é uma Polaroid do Bailey usando o vestido de casamento da Pima. E fala que tinha um medo pelo filho, que tinha medo que ele crescesse e ficasse como ele, um homem queer que odeia a própria identidade. Foi quando ele chamou o filho de viadinho, porque ele já percebia isso no Bailey. Assim, pra gente aqui no Brasil, isso não parece uma coisa tão grave assim, a ponto de ele ter demorado o livro inteiro pra admitir o que ele falou. Mas nos Estados Unidos, a palavra faggot, né, que seria o equivalente a viado, é tratada como um palavrão, assim, horroroso. Ela tem uma conotação muito mais pesada pra eles do que a nossa versão. Assim, eu sei que viadinho, bicha e tudo mais é usado como uma conotação negativa, e um pai falar isso pra um filho tão novo pode sim causar algum trauma na criança, mas é que, como sociedade em geral, nós não tratamos isso com o mesmo peso que eles. É uma coisa muito mais leve aqui. Enfim, eles continuam com o ritual e o Ashley só quer acabar logo com isso. Quando o Jinx já tá deitado ali no caixão, ele fala mais uma coisa. O motivo pra ele ter ido ali, naquele dia. Ele olha pro Ashley, sorri e diz: "Eu conheço seu filho. Fui eu quem tirei ele de você." E antes que o Ashley pudesse questionar mais, o próprio Jinx fecha a tampa do caixão. O Ashley tenta não pensar nisso e só continuar com o plano de enterrar o cara vivo e deixar ele lá pra morrer, mas ele não consegue. Ele interrompe o ritual, cavando a cova e abrindo o caixão. Ele tira o Jinx de lá e diz que tem que terminar a cerimônia rápido, que tá ficando tarde e eles ainda têm mais coisa pra fazer. Mas ao invés de fazer os cuidados póstumos,
O Ashley tira um martelo da bolsa e exige explicações. E o Jinx confessa. Diz que matou o Bailey, queimou o corpo e depois queimou as cinzas. O Ashley avança no Jinx com o martelo e acerta bem no rosto, perguntando por que ele fez aquilo, por que ele estava fazendo aquilo com ele naquele momento. E o Jinx pergunta onde estava o desenho que ele entregou pro Ashley mais cedo. O desenho era do Bailey. Foi a última coisa que ele desenhou antes de morrer. Ele diz que queria que os dois passassem o aniversário do Bailey juntos. O Ashley pergunta o que ele fez com o Bailey. O Jinx rebate perguntando se ele realmente quer saber. E não, ele não tinha forças pra ouvir, mas fica bem explícito o que aconteceu. O que ele fez com o menino. Mesmo que não haja nenhuma descrição propriamente, a gente sabe o que aconteceu. Ele quase mata o Jinx, mas o fantasma do Bailey aparece e ele desiste. O Jinx pede pro Ashley terminar o serviço e que ele já vai morrer de qualquer forma. Os médicos dão uns 6, 7 meses de vida pra ele, mas que ele próprio não tinha forças pra se matar. E ele esperava que o Ashley fizesse o serviço. Mas não, ele não faz. Ele condena o Jinx a sofrer e agonizar pelos últimos meses que ele ainda tem de vida. O dia estava amanhecendo e de manhã ele era outra pessoa. À noite, eu me torno um monstro. O livro acaba com o Ashley tendo resolução, mas não a satisfação que ele queria. Só o peso da dor, da culpa e do remorso. Agora ele realmente era um monstro, por dentro e por fora. Não é um livro otimista, de forma nenhuma. Ele acaba e você se sente tão mal quanto o Ashley. Fazendo uma comparação aqui, por mais que eu tenha odiado o Playground, ali tinha um final levemente esperançoso, com as crianças que sobreviveram sendo adotadas pelo casal que ficou, e o cara lá, o Rock, finalmente encontrando a felicidade. É besta? É ruim? É. Mas de uma forma ou de outra, tinha um final feliz que traz uma sensação de recompensa. Aqui não tem isso. E não me entenda mal, eu não tô falando que isso é ruim, muito pelo contrário. Assim, sendo bem sincera, eu não esperava gostar tanto desse livro quanto eu gostei. Eu já tinha lido um livro do Eric antes, que é Things Gotten Worse Since We Last Spoke, e que, assim, eu detestei, mas no começo eu não atinei que os dois livros tinham sido escritos pela mesma pessoa, por mais que o estilo de escrita fosse o mesmo. O Eric usa muito bem as palavras, mas ele repete a mesma informação várias vezes. Só que aqui, entre Things Gotten Worse e esse livro, tem uma melhora impressionante de um livro para outro, apesar de ele manter essa coisa da repetição. Na minha opinião, esse é o melhor livro de Splatterpunk que eu já li até hoje. Vocês que já acompanham aqui o canal há mais tempo sabem que eu tenho um nível bem alto de tolerância. São pouquíssimas as coisas na ficção que passam do limite do aceitável pra mim. Eu tolero muita coisa porque eu sei separar a ficção da realidade, eu aprendi a fazer isso. E eu tenho o meu compasso moral muito firme. Assim, uma pessoa consumir conteúdo de horror extremo e tolerar atos hediondos da ficção não significa de forma alguma que ela compactua com aquelas coisas na vida real. Alguém até falou isso nos comentários de um vídeo mais antigo aqui do canal, que a mídia tá ficando cada vez mais infantilizada e entrega tudo mastigadinho, explicadinho, explícito e sem nuances. E o público ficando cada vez mais burro e sem a capacidade de consumir e interpretar obras de ficção que abordem temas minimamente controversos sem ficar escandalizado. Assim, se você consome uma obra ficcional que apresenta temas considerados inaceitáveis e imorais, e você precisa de alguém te falando que essas coisas são inaceitáveis e imorais, o problema não é a obra, é você, meu bem. E eu sugiro que você volte pra escola, aprenda interpretação de texto e desenvolva um mínimo de senso crítico. Ficção não é bússola moral. Enfiem isso na cabeça de vocês. But I digress. Enfim, desabafei. Como eu tava dizendo sobre o livro, eu tenho um nível de tolerância muito alto e por isso é difícil de alguma coisa me afetar, mas esse livro me pegou de um jeito que não acontecia comigo já tem um tempo. Eu li ele todo ontem, né, na quinta-feira. Eu deitei com a cabeça pesada. Assim, eu precisei rezar o terço pra conseguir dormir. Tem muito tempo que isso não acontece. E eu não sei explicar exatamente o porquê disso, porque, em teoria, né, eu já li coisa muito pior. Eu já escrevi coisa muito pior. E eu não tô nem brincando. Eu literalmente já fui encaminhada pra internação psiquiátrica por causa de uma história que eu escrevi. Então, assim, comigo a coisa é séria mesmo. Só que alguma coisa nesse livro me pegou muito. Eu já não sei o que foi.
Talvez seja porque eu achei esse livro muito mais bem escrito do que os outros splatter que eu já li. Pode ser, não sei. Eu vou admitir aqui que a minha parte favorita do livro é a história do Keen, porque ela tem uma visceralidade muito específica que deixa a aranhazinha no meu cérebro muito feliz. Eu vou ali rezar um texto, galera. Tchau.